senhores internautas, senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, estamos começando o nosso programa de hoje, dizendo que, no início desta semana, nós falamos aqui da conclusão da CPI, produzida por vereadores da Câmara Municipal de Aquiraz, onde são apontadas diversas irregularidades e desvios de recursos da merenda escolar a partir da não entrega das carnes compradas, quase 2 toneladas, somando as carnes de gado e frango, no caso, as sobrepreço da carne de frango, peito de frango, e da confirmação de que a Prefeitura pagou pouco mais de R$500 mil acima do preço praticado na praça para alguns ingredientes da merenda escolar. O relatório da CPI, que não precisa, no caso da Câmara de Aquiraz, ser votada, o relatório ser votado no plenário daquela casa, já foi encaminhado aos representantes dos órgãos de fiscalização do Estado e da própria União, porque uma boa parte dos recursos da merenda escolar de todos os estados e municípios brasileiros são liberados, uma parte é liberada pelo governo federal. O Ministério Público do Estado do Ceará e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará foram os primeiros a receberem o relatório da CPI da merenda escolar da Prefeitura de Aquiraz, condenando o prefeito, sugerindo a condenação do prefeito à devolução dos recursos e, inclusive, a processo de perda do mandato. Aliás, já há um processo sobre perda de mandato do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, que foi suspenso por uma decisão de um dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará, no caso, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar ontem o ex-presidente Fernando Collor de Mello, no caso de supostos desvios de recursos da Petrobras. O ministro relator do processo, Edson Fachin, votou pela condenação do ex-presidente da República a 33 anos de prisão. O voto seguido foi do ministro Alexandre de Moraes, seguindo Edson Fachin, ou seja, condenando Collor de Mello a 33 anos de prisão. Ainda faltam os votos de 8 ministros. Os desvios de recursos da Petrobras teriam sido confirmados após denúncias de dirigente da empresa alcançado pela Lava Jato. Vamos ouvir a parte final do voto do ministro Edson Fachin. Isso significa, senhora presidente, que somadas as penas definitivas para cada um dos delitos, chego ao total da reprimenda que proponho, e em razão do concurso material, agora estou me referindo aos 3 delitos simultaneamente, em razão do concurso material, no tocante às 3 grandes imputações, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e
proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. No tocante ao parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, considerando a condição pessoal e econômica do réu, ex-senador da República e beneficiário de rendimentos distribuídos pelas empresas que compõem a organização Arnon de Mello, dos quais, em interrogatório, afirmou oferir R$300 mil por mês, fixa o valor multa em 5 salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014, corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão. E considerando o quantum da reprimenda imposta e tendo em vista o que preceitua a linha C, parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não preenchidos sequer os requisitos objetivos nos artigos 44 e 77, ambos no Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco à suspensão condicional da pena. Bom, como nós dissemos, esse voto do ministro Edson Fachin foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda faltam os votos dos 8 outros ministros, porque o Supremo Tribunal Federal está desfalcado de um dos seus ministros, desde a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. O presidente Lula ainda não indicou o substituto do ministro Ricardo Lewandowski. Em se confirmando essa pena anunciada pelo ministro Edson Fachin e confirmada pelo ministro Alexandre de Moraes, Fernando Collor não ocupará mais a casa da Dinda, a célebre mansão do ex-presidente da República, motivo de muito espaço, de garantia de muito espaço na imprensa nacional, na época em que foi discutido o seu impeachment. Na Câmara dos Deputados, ontem, foram oficialmente instaladas 3 comissões parlamentares de inquérito. E ainda falta a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é do Congresso Nacional. A jornalista Vera Rosa, em sua coluna do jornal O Estado de São Paulo, desta quinta-feira, trata da questão. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A coluna da Vera Rosa destaca que nunca antes na história deste país um presidente enfrentou tantas comissões parlamentares de inquérito com apenas 4 meses e meio de mandato. Mas Luiz Inácio Lula da Silva, autor da conhecida frase, não conseguiu superar a oposição. Com uma base aliada que parece mais uma geleia, precisando de agrado a cada votação, Lula deu o comando para a articulação política do Planalto atrair os insatisfeitos e resolver a questão das CPIs, mas pode ter sido muito tarde. Até agora, 3 delas já saíram do papel. Uma para investigar quem financia o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, outra para encarafuchar resultados fraudados de apostas esportivas e mais uma para esmiuçar a crise nas lojas americanas. A expectativa é que na próxima semana também seja aberta a tão falada CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro, composta por deputados e senadores. Mas tanto o governo como a oposição parecem fazer corpo mole para que a CPI avance no jogo. Não interessa ao governo e também não é tão mais interessante para a oposição essa CPMI que foi criada, não está instaurada ainda, foi criada para investigar ações ou omissões
de servidores públicos nos casos de vandalismo do dia 8 de janeiro em Brasília, com o quebra-quebra de partes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Palácio da Justiça. Agora é o momento de chamarmos para o nosso primeiro intervalo. Três comissões parlamentares de inquérito, instauradas ontem na Câmara dos Deputados, a mais explosiva parece ser a do MST, um movimento de esquerda que preocupa a importantes segmentos da sociedade brasileira e é muito caro ao governo do presidente Lula. E como se não bastasse o fato em si, a busca de financiadores do MST, o relator escolhido para esta CPI é o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, aquele que disse que o governo anterior deveria aproveitar o momento em que as atenções dos jornalistas brasileiros estavam voltadas para a pandemia da Covid, isto lá pelos idos de 2021, então o governo deveria adotar algumas providências para abrir a porteira, desprezando algumas regras de atenção ao meio ambiente. Ricardo Salles, como não poderia deixar de ser, disse em seu discurso que fará um trabalho sério. Vamos ouvi-lo. Apenas uma palavra breve para reiterar o que já disse o nosso presidente, que será um trabalho técnico, objetivo, com o máximo de imparcialidade e que espera poder contar, deputado Macon, deputado Meir, com a ajuda, inclusive, daqueles que representam uma visão diferente, favorável aos movimentos, favorável à reforma agrária e que tenham, eventualmente, posições para trazer, para serem debatidas e apresentadas. Nós vamos tentar fazer aqui, como o nosso presidente Zucco já determinou, um ambiente com o máximo de abertura para o diálogo, para a análise, para questões objetivas e que eu espero atenda à expectativa de todos de esclarecer o que há de informações, o que há de verdade, o que há de fatos por trás de toda essa discussão de invasão de propriedade e também a diferenciação disso em relação àqueles que são da agricultura familiar, os assentados, que fazem, em alguns casos, trabalhos bons sim. Portanto, agradeço a confiança do presidente, cumprimento também os vice-presidentes e a todos os que vão compor essa comissão. Muito obrigado. Vamos apostar para ver. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Supremo Tribunal Federal elege Nunes Marques para a vaga de ministro efetivo no Tribunal Superior Eleitoral. Após a escolha, o ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE, parabenizou o colega pela eleição e ressaltou o fato de Nunes Marques ter atuado no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí em 2008. A ação de prevaricação em manifestações de juízes e membros do Ministério Público será analisada pelo Supremo no dia 26 deste mês, próxima sexta-feira. Em suma, a ideia é impugnar a aplicação deste crime em relação às carreiras citadas, visando a coibir eventuais punições por manifestações de membros do MP e do Judiciário nos autos, em discordância com outros membros ou autores profissionais, sociais ou políticos.
De olho em 2024, Cláudio Pinho faz críticas à gestão de São Gonçalo do Amarante. O deputado destacou ações realizadas durante o período em que foi prefeito da cidade, entre os anos de 2013 e 2020. Esse tipo de comparação será feito pelo parlamentar em seus discursos quando se referir à atual administração. Também temos que deputado faz convite para encontro estadual do Republicanos e posse de Chiquinho Feitosa na presidência. Chiquinho Feitosa se filiou à sigla no início do ano passado e passa a presidir a legenda de olho nas eleições municipais de 2024. No Ceará, o dirigente tem feito elo entre a sigla ligada à Igreja Universal, a gestão petista de Elmano de Freitas. O governador, inclusive, juntamente com o ministro Camilo Santana, deve ser um dos nomes presentes no evento. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre gestão petista. Vera Rosa diz que nunca antes um presidente enfrentou tantas CPIs em tão pouco tempo de mandato. Também temos em destaque que Moro se reúne com Moraes horas após a cassação de Deltan Dallagnol. Com os destaques do Globo, temos que braço direito de Bolsonaro, Mauro Cid, depõe à Polícia Federal hoje. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente está preso por suspeita de falsificar dados sobre a vacinação. Sobre arcabouço fiscal, o governo federal terá 80 bilhões de reais a mais em 2024 após mudanças feitas por relator. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o TSE faz interpretação expansiva da lei para cassar o mandato de Deltan. E também temos em destaque sobre o que acontece com quem não declara imposto de renda. Bom, a preocupação com a violência contra crianças e adolescentes foi o discurso central da reunião da Comissão de Direitos Humanos ontem, na Câmara dos Deputados, comandada pela deputada federal cearense Luiziane Lins. Vamos ouvir a fala dela. O ECA é de 1990, mas ele falava estritamente das crianças e adolescentes. O que eu quero chamar a atenção é que só se fala e só se constrói um estatuto da juventude, ou seja, pegando essa faixa de idade que vai aproximadamente dos 15 anos aos 29 anos, segundo o Estatuto, em 2013. Portanto, eu, inclusive, quando fui prefeita da cidade de Fortaleza, por 8 anos, uma das coisas que a gente pensou, que chama hoje, que é uma das grandes políticas públicas desenvolvidas no momento, que a gente fez tinha a Secretaria de Juventude foi criada, uma série de políticas públicas, o CRED Jovem, uma série de coisas, mas é o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte. É um equipamento de 14 mil metros quadrados de área, onde você tem você tem as políticas de esporte, você tem as políticas de expressão artística, você tem um cinema, você tem laboratório de fotografia, de televisão, você tem piscina olímpica, semiolímpica, você tem quadra de poliesportiva, tem quadra tem campo, tem futebol de campo, tem vôlei, todas as coisas que eu dizia o seguinte. Eu dizia para eles o seguinte: aqui vai ser o lugar para vocês fazerem o que quiserem. Quem não gosta de esporte vai para a música, quem não gosta da música vai para a fotografia, quem não gosta da fotografia vai para a dança, quem não gosta da dança vai para o skate, e assim consequentemente. Aí eles me perguntavam, quando eu ia apresentar o projeto do ECA, e quem não quer fazer nada? Aí eu dizia, terá um lugar lindo, você lindamente vai não fazer nada, porque todos os centros urbanos, eu construí 3 na integralidade do jeito do projeto original, que depois foi desvirtuado, tinha um recurso hídrico, todos os 3 tinham um anfiteatro voltado para o recurso hídrico. Um deles era voltado para a praia, que ia virar uma grande especulação imobiliária, o outro era um anfiteatro e 2 outros anfiteatros voltados para Lagoas, que Fortaleza é uma cidade de lagoas. Então, assim, era um espaço de contemplação. E aí eu dizia, o Cuca tem que ser uma atração assim, irresistível para a juventude, porque com certeza uma mãe, ela se preocupa na hora que o filho, principalmente uma mãe da periferia das cidades, das grandes cidades, na hora que o filho sai e na hora que o filho volta, para o filho saber se o filho entrou em segurança. Então os Cucas são uma política, eu digo o seguinte, não que o menino, ele quer fazer qualquer coisa, ou inclusive nada, ele tem um Cuca para poder desfrutar. Esse não fazer nada repetido aí pela deputada federal Luiziane Lins, sem dúvida, nada tem a ver com
a música, com o que diz a música da recém-falecida Rita Lee. Os cucas realmente existentes em Fortaleza são, de fato, equipamentos importantíssimos. A prefeita Luziane Lins inaugurou um e deixou outros em obras. As outras administrações, a administração seguida do Roberto Cláudio, concluiu alguns outros cucas. E o cuca do Pici, sem dúvida, um dos mais novos, é um equipamento para fazer inveja a qualquer organização escolar particular que prima pelos seus equipamentos. O cuca do Pici, situado lá no bairro Antônio Bezerra, vale a pena ser conhecido. Bom, mas vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. A questão do arcabouço fiscal, cuja urgência da matéria foi aprovada ontem pelos deputados federais, o que pode garantir sua votação logo na próxima semana, foi motivo do pronunciamento do deputado federal cearense José Guimarães. Essa matéria, que tem sido apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma solução imediata para os problemas fiscais do Brasil, tem o apoio da grande maioria dos integrantes do Congresso Nacional. Mas mesmo alguns dos que apoiam tecem críticas à proposta, porque entendem que ela não será a solução e nem tampouco o governo cumprirá o que nela está proposta. Mas vamos ouvir o que disse o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães. É o primeiro passo de uma caminhada que nós iniciamos lá em dezembro com a PEC da transição, e que essa votação, a urgência do projeto de lei do regime fiscal sustentável, o PL 93, é o segundo passo de uma caminhada iniciada em dezembro, que vai se consolidando, que é um caminho possível para gerar tranquilidade e a previsibilidade e estabilizar a situação econômica do Brasil. Eu calculava em torno de 350 a 360 votos. Cheguei a falar isso para alguns parlamentares, mas o trabalho que foi feito, primeiro pelo relator, que já fala para vocês, Cláudio Cajado, dialogando com todos, com o governo, com o conjunto da casa, o papel do ministro Haddad, dos líderes, do presidente Arthur Lira, tudo isso junto foi possível a gente ter essa votação esplendorosa hoje aqui no plenário. 367 votos que os partidos articularam, as bancadas e os parlamentares compreenderam a importância estratégica para o país desta matéria. Vencido este primeiro passo, é o segundo passo, falei da PEC da transição, segundo passo, nós vamos para a próxima semana votar o mérito. E daqui para terça ou quarta-feira continuarmos o trabalho. Do jeito que está sendo feito, com diálogo, sem impor nada, com construção, cedendo aqui, cedendo acolá. E o que é importante é que a proposta nasceu nos seus fundamentos que sustentaram a proposta inicial do ministro Haddad, os fundamentos estão mantidos. Bom, com esta palavra, com esse pronunciamento do deputado federal cearense, líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado pela audiência e amanhã teremos uma boa entrevista neste horário.
Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!